Olá, boa noite. Ontem eu faltei, né? Teve um problema primeiro com a gravação, que o vídeo não saiu com som. Então eu não pude colocar. E seria muito interessante se tivesse colocado. Mas tudo bem. E aí eu posso colocar o assunto de ontem, que tem a ver com militância. Como é que funciona a militância política? Aliás, a militância política é mais próxima do que a gente pensa, porque a gente sempre liga a militância a partido. E você pode ser um militante de uma causa diferente. Vou citar um exemplo. Eu sou mãe de uma deficiente, né? De uma autista. Então eu milito na causa autista também. Mas eu poderia militar nos direitos dos negros, porque eu também sou negra. Eu poderia militar no direito da cultura, porque eu sou uma poetisa. Poderia militar na coisa de educação, porque eu tenho uma licenciatura, apesar de ser numa área que não tem diretamente a ver com escola, alfabetização, aprendizado mesmo, formal, tem a ver com computação. Então eu posso alguma coisa falar sobre computação, eu entendo alguma coisa. E é isso. Isso é que é militar. Militar pelos direitos das mães, dos filhos, dos pais, tudo é militância. Tudo que você entende que você precisa falar sobre aquele tema, você conversa sobre ele, você discute sobre ele, você quer que aquele tema seja levado a sério no sentido de ter políticas públicas, ao detalhe, políticas públicas a favor de, por exemplo, do transporte do seu bairro. Você quer que um ônibus faça uma linha, que uma linha de ônibus sirva aquele bairro. Você quer vamos falar, urbanístico. Você quer uma praça no seu bairro. Você quer asfaltamento de ruas. Você quer calçamento de ruas. Quer que você tenha um lugar para procurar isso. Mas principalmente quando você não consegue, através do poder público local instituído, a forma disso é você começar a exigir aquilo. Há pouco tempo eu participei entrei num abaixo-assinado sobre o plantão noturno na pediatria. Conta pra mim, seu bebê avisa assim, mamãe, eu vou passar mal essa noite, eu estou um pouquinho gripado, eu estou com febre, ou eu estou fazendo vômito, ou estou com dor de barriga. Acontece isso? Não. Aí, quantas vezes você acorda e simplesmente tem que sair correndo com o filho que passou mal? E aí, cadê o plantão pediátrico? Exatamente, é sobre isso. E isso é uma militância, entendeu? É isso. Então, a militância pode acontecer de várias formas. Então, como eu te falei, eu faltei ontem, porque aconteceram várias coisas. E uma delas é que eu acordei às 4 da manhã para poder marcar uma consulta para tentar marcar uma consulta de um médico clínico geral que me passaria o encaminhamento para oftalmologista e para endocrinologista, médico de vista e endocrinologista, que normalmente trabalha com diabetes,
controle de diabetes. Isso aí é só para poder ter uma noção. Tem outros, como é que fala? Outras coisas também que a pessoa pode trabalhar, ter problema com tiroide, várias coisas. Que trabalha com endocrinologia, é isso. E aí, na hora que eu cheguei lá, tinha uma fila mais ou menos umas 20 pessoas. E já viu, né? O povo conversa. Então, estava basicamente quase que armada uma sala de visitas no passeio, em frente ao posto de saúde. E lógico, a conversa vem, conversa vai, porque com esse tempo todo você tem que conversar, não é? E aí começou uma história de... Primeiro a quantidade de fichas que eu perguntei, porque eu não sabia. Aí responderam pra mim, eram 8. Eu falei assim, 8? Marca todo dia, ó, que dia que eu tenho além de hoje para poder marcar. Aí responderam para mim que era só na quinta-feira. Vinham 2 médicos, duas clínicos gerais, não, eu falei tudo errado, hein? Clínico geral, 2 clínicos geral, certo? E a pediatra estava de férias. Eu falei assim, uai, gente, os neném ficam de férias também? Não faz muito sentido isso não? É uma coisa a ser cobrada também. A Secretaria de Saúde, na Prefeitura, responsáveis, os gestores disso. Mas a conversa continuou. Então as pessoas percebendo, reclamando, assustadas com o custo de vida, que estava tudo muito caro, que o salário antes dava para uma coisa, agora isso, às vezes até sobrava troco. Depois aconteceu que começou a reduzir e o troco não sobrava. Mas depois ainda começou a faltar o dinheiro. Então começa aquela coisa que eu acho super triste, que é ter que abandonar a compra no caixa, porque não tem dinheiro para pagar a compra toda. Vamos pensar que a pessoa vai fazer uma compra, a não ser que alguém esteja armando uma festividade, que eu não estou vendo ninguém fazendo isso. Depois eu vou comentar isso também. Aí o que acontece? Se não está armando uma festividade nem nada, ela vai no supermercado, vai fazer compra de coisa que ela usa no seu dia a dia, que ela precisa no seu dia a dia. E aí, com o tempo, você percebeu que as suas necessidades deixaram de ser prioridades e passaram a ser aquelas que o seu dinheiro podia comprar. E nessa história, a carne desapareceu, o feijão desapareceu, os legumes estão desaparecendo. E aí? Isso é a comida básica do brasileiro: arroz, feijão, carne, no mínimo, e um legume. É o costume da maioria dos brasileiros. E de repente começou a tirar isso do prato do brasileiro. Sem falar do leite, que a gente tem o costume de dar para as crianças, e o leite aumentou de uma forma que a gente não pode comprar, ficou proibitivo. E como o alimento pode ficar proibitivo e a gente não questionar, não cobrar, não reclamar? Isso é militância, tá? Aí, continuando o assunto, começamos a falar sobre... saiu o assunto que teve uns dias atrás, que teve jogo de futebol, Flamengo, né, e Corinthians, então, patalina de futebol, tá? Desculpa. Mas aí eu acordei na madrugada, meio sonado, e ouvi fogos.
E aí vi, eu falei assim, comentei para eles que eu vi. E eu vi que tinha 4 pessoas. Agora eu tenho noção, que eu não tinha nem prestado atenção, tipo assim, não nesse ponto. Eu saí, tipo, normal mesmo, não tava nem de blusa vermelha. Eu tava com blusa preta e agasalhada, porque acordar de madrugada, a gente acorda sentindo frio. Mas, por exemplo, a minha carteira, eu vou mostrar. Entendeu? Essa é a minha carteira. Se esperar mais um pouquinho, eu vou mostrar o celular. Outra coisa, eu vou num lugar que pode ficar fechado. Máscara. Gostou? Detalhe, petista. Tem mais um pouquinho. Viu? Então é para não ter dúvida. O que acontece? Aí eu fiquei, não tava nem assim, tipo, como é que fala? Discutindo sobre presidência, nada. Aí eu percebi que tinha um senhor com o moço de um boné, com um boné detalhes vermelhos, e falou que não era Flamengo. Eu ri assim, bom, tá. O outro também explicou que ele estava com uma jaqueta e do lado de dentro da jaqueta você via o vermelho. Aliás, minto, tô mentindo. A jaqueta inteira era vermelha. E tinha um rapaz também de short vermelho. Aí eu, na hora eu não atinei para uma coisa não. Mas o que acontece? Eu falei com ele assim, eu não presto atenção muito em futebol e tudo. E começou aquela conversa sobre futebol. E aparece um moço que estava sentado de boné com um panfleto de político, mas parece que é antigo. Porque aqui em Minas a eleição de governador já dançou, né? Já foi, já se ferraram. E se tiver que aparecer do Bozo. O que aconteceu? Aí na hora que ele mostra, pega o folheto e começa a falar com o rapaz do lado, começar falando que esse aqui conhece, não sei o que tem. Aí eu dei uma olhada de solaio e falei assim, deixa eu ver a cor. Tava com cores que não são as que eu conheço. Aí eu falei assim, bom, eu não conheço, mas não é muito boa referência não. A cor, assim. A cor não é muito boa referência não. Aí uma senhora virou para mim e falou que a cor seria isso é um preconceito de cor. Rindo também, mas ela foi maldosa na pergunta. Aí eu respondi para ela que não era preconceito de cor, tendo a ver racismo, não era racismo. Era simplesmente que a cor, aquela cor, tem a ver com conhecimento. Se você conhece o que ela representa e o que ela não representa. Então, é o conhecimento da cor que faz a diferença. Então, é interessante essa história. E ela tinha falado para mim que entendeu isso e depois está assim. Um dia que soltaram muitos fogos, né? E aí ela reclamou que não pôde soltar fogos no dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu falei assim, pois é. Eu, tipo assim, eu não quis esticar muito o assunto, mas é isso aí. Aquela história, se eles acham que não estão percebendo, estão sim. E eu fiquei muito feliz porque eu percebi uma coisa. Eu conversei, tinha um senhor que eu não vou acusar em vão, mas eu acho que eu posso jurar que ele era um bolsominion. E ele me ouviu atentamente
sem falar nada do tipo assim, ser agressivo nem nada, e ele prestou muita atenção na minha conversa que eu falei, expliquei meu contexto, porque o meu contexto envolve a Yasmin e uma coisa bem limitada, que eu não posso sair se não tiver gente olhando ela. Expliquei, esse senhor, esse rapaz que estava de jaqueta vermelha, é pai de uma criança que estuda na escola da minha filha e conhece a minha filha. Então, o que que acontece? Eu expliquei que ela, por autoagressão, ela perdeu uma visão e praticamente a outra está muito comprometida, vamos falar assim. E explicando as dificuldades, eu falei sobre o contexto das pessoas, mas que ela tenha forma diferente de pensar, principalmente politicamente. E aí, para isso, a pessoa precisa de conhecimento, é tentar entender mais o que acontece, mas principalmente começar a olhar as outras pessoas como cada um tem a sua vida, tem passa as suas dificuldades, sonha, tem sonhos, todos temos, e o que que acontece? Se aquela pessoa pensa daquela maneira, de repente a forma onde o contexto dela faz ela acreditar que aquele caminho é melhor, aquele político, vamos falar assim, aquele caminho é melhor. Acontece que eu venho levantar o desafio no sentido de conhecer mais daquilo que está nos cercando, do que nos falam, né? E nos falam que contam as coisas ou não contam. Várias coisas. A gente precisa preocupar no sentido de... Outro dia eu ouvi meu toque do telefone. Aí, o que que acontece? Quando a pessoa não se enxerga, vamos falar, eu não me via como negra. Então, é como se os problemas religados aos negros não me fizessem diferença, não eram da minha conta. E aí vem a história que eu não tinha nenhuma a empatia. Empatia é uma palavra muito interessante, porque é você conseguir se colocar no lugar do outro. E a empatia minha foi desenvolvida a partir da Yasmin, porque eu vi que as pessoas olhavam ela com preconceito, alguns tinham nojo, alguns tinham medo, difícil falar isso, né? Porque quando a gente fala longe do... contando como terceira pessoa, a gente não percebe. Mas quando a gente sente o olhar atravessado a um filho nosso, nossa, é super, super difícil. E aí a empatia começou para mim a partir disso. Se acontece isso comigo, acontece com outras pessoas que têm deficiência, acontece também com pessoas vamos falar, negros, que são muito, muito discriminados em função do racismo que existe e que ele é polvilhado na nossa sociedade como se fosse uma coisa natural. Entendeu? Vou fazer uma pergunta. Na época do governo da Dilma, lembra dos médicos cubanos? Pois é. Entre eles tinham alguns negros. Agora a pergunta: você sabe de algum médico negro? Você já viu algum médico negro, a não ser os cubanos? Isso. Você já viu padre? É mais fácil. Advogado tem,
poucos, mas tem. Vamos pensar, um engenheiro pode aparecer, um juiz. Sabe o que acontece? É que esse tipo de profissão, juiz, médico, advogado, mas vamos botar desembargador, é para vocês entenderem a distância, é uma coisa longa, é distante. O que acontece? As pessoas não conseguem chegar nesses lugares, porque desde cedo elas são empurradas para baixo. Eu lembro de ter falado com vocês em outro vídeo sobre biblioteca negra. É muito interessante você descobrir que tem muita gente que fez muita coisa importante para o Brasil e que, por conta de ser da negritude, foram apagados da história. É isso. Então, acho que eu já falei bastante. A conversa foi longa hoje, né? Agora vamos pro final de semana e olha, hoje são 9 dias para o dia 30. Não esqueçam que vocês não podem deixar de votar. Por favor, não faltem. A abstenção é coisa de gente que não pode reclamar, tá? De nada. Se a gente vota, a gente tem condição de achar ruim. Aliás, o Bozo está bem assim, envolvido em evitar que as pessoas votem, ou se votarem, eles estão tentando de um monte de fake news. Fake news, mentira. A fake news é uma palavra para poder disfarçar a mentira. E a mentira é feia de qualquer jeito, escrita em inglês. Em português é feio, muito feio. Não é cristão. E qualquer padre, qualquer pastor que difundam fake news, elas não são para representantes de Deus. Aliás, a primeira coisa que eles têm que ter, representar e respeitar é Cristo. E se fazem isso, eles estão negando Cristo. Isso não é uma boa coisa. Boa noite.